Aproveitando que vocês estão em pé, reverenciando então a palavra do Senhor, o texto base da palavra de hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 6 ao verso 8, que diz assim: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Amém? Estejam assentados, por favor. Obviamente, quando a Bíblia foi escrita, era uma época agrícola. A Revolução Industrial ocorreu a partir do século XVIII, se eu estiver enganado, me perdoe. Acho que é a partir do século XVIII, início do XIX, que tem a Revolução Industrial. Antes disso, as pessoas trabalhavam com agropecuária. Então, nesse caso, não se trabalha à noite, né? Por isso que o texto diz: os que dormem, dormem de noite, porque de dia é hora de trabalhar, né? Eu sempre gosto de explicar, porque alguém fala assim: mas eu trabalho à noite, eu estou aqui hoje porque estou de folga. Mas é que são outros tempos, né? São outras épocas. Naquela época eles eram mais agricultores. Muito bem, o tema de hoje, esse texto tem muito a ver com isso, mas relembrando então que já falamos até aqui, estamos na campanha de 12 dias, cada dia representando um mês. Hoje nós vamos interceder pelo mês de setembro. Estamos na 9ª reunião, então o mês é o mês de setembro. Nós já falamos, né, sobre as pedras. Pedras são bases, são fundamentos. Pedras preciosas são bases, fundamentos valiosos, preciosos, importantes. E estou sempre batendo nessa tecla: não são as pedras que irão nos proteger. Não estamos aqui ensinando sobre pedra que protege, apenas estamos usando as 12 pedras preciosas que estavam no peitoral sacerdotal e também como fundamento na visão de João, no Apocalipse, da Nova Jerusalém. Que cada pedra dessa, então, levava o nome de um apóstolo. Então, estamos falando sobre as pedras, estamos falando sobre as tribos e estamos falando sobre os apóstolos. O que podemos aprender com isso? E cada noite falamos sobre um tema. Nós já falamos sobre lealdade. Então, são essas atitudes que vão abençoar a sua vida ou cooperar com você para você ser abençoado em 2023, né? As pessoas querem oração, querem objetos que tragam sorte, que tragam proteção, mas na verdade o que nos abençoa são as nossas atitudes em obediência à palavra de Deus. A nossa obediência. Não é que vamos receber por mérito, não, porque por mais que façamos, somos falhos. Então, se fosse por mérito, nós não receberíamos nada. É pela graça de Deus. Mas não custa nada a gente fazer um pouquinho do que Ele pede de nós. Porque todas essas atitudes estão na palavra de Deus para nós sermos, para nós fazermos. Então, é sempre bom relembrar. Então, até hoje eu comprei um peitoral, um negócio desse aí. É réplica, lógico. É réplica. Mas eu quero ver se sábado estou com ele pendurado aqui. Eu vou pregar com ele no pescoço aqui. E eu vou comprar também um que é de papel, tá? Para dar para vocês. E aí eu vou escrever em cada pedra esses temas, para você relembrar durante o ano, tá? Não sei se eu vou dar, se eu vou vender, estou pensando. Estou pensando, porque o que é ganho, às vezes, é de graça, não valoriza. Eu vou chegar lá e jogar na gaveta. Então, se pagar, de repente, vai fazer um quadrinho e colocar lá, né? Mas já falamos sobre lealdade, humildade, fidelidade, coragem, estabilidade, fertilidade, felicidade, e falamos ontem sobre sermos abençoados. Então, hoje, a 9ª pedra chama-se ametista. Ametista. A tribo é a tribo de Issacar. E o apóstolo é Matias, ok? Pois eu vou explicar. E o tema então é sobriedade.
Eu vou repetir o versículo, coloque aí por favor. O versículo inicial, não, o inicial. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e estejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Então é esse o tema, é sobriedade. Quando falamos de sobriedade, estamos falando do quê? Equilíbrio. Equilíbrio. Por quê? Quem está bêbado não se equilibra. Quem está bêbado cambaleia. Diz que o bêbado chegou em casa e ele falava para a casa: para de rodar, eu não consigo abrir. Porque a casa estava rodando, mas na verdade a casa estava parada, é ele que estava totalmente embriagado. Então falamos de equilíbrio, falamos de comedimento, ser comedido. O que é uma pessoa comedida? Que pensa antes de falar, que pensa antes de fazer, entendeu? O bêbado fala o que não deve, conta segredo para um bêbado, e fala para ele: ó, não fala para ninguém, hein? Primeiro porre que ele tomar, vai falar tudo. Por quê? Não tem comedimento, não tem equilíbrio, não tem controle. Sobriedade fala de seriedade, levar as coisas a sério. Sobriedade fala de sensatez, porque o embriagado não é sensato. Quem está bêbado não tem sensatez, não tem bom senso, porque ele está embriagado, ele está fora de si. Então às vezes ele até mata. Quantos que bebem e pegam um volante? De repente uma família é morta, Uma criança muitas vezes é atropelada por um bêbado. Se ele estivesse sóbrio, ele não estaria naquela velocidade, porque a pessoa perde o reflexo. Ele não tem mais noção de distância, de tempo, porque ele está fora de si, Então, essa é a tônica da noite. Você quer uma vida abençoada em 2023? Tenha sobriedade, que você tenha equilíbrio naquilo que você vai fazer, que você seja comedida nas suas palavras, nas suas atitudes. Não vai metendo os pés pelas mãos. Eu sou assim mesmo, eu tenho que falar, eu falo. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então tudo bem, tem horas que precisa, mas tem horas que não. Tem hora que a Bíblia fala: há tempo de falar e há tempo de calar. Então você tem que buscar esse discernimento do Senhor. Hoje as pessoas até confundem. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz sobre mentoreamento de pastores. Esse é o meu projeto, mentorear pastores. E nós estávamos discutindo o projeto ali na sala, cada um falando do seu e cada um dando uma pitada. E um pastor, um rapaz jovem, falou: olha, pastor, eu acho difícil esse projeto seu, porque a minha filha tem 4 anos e ela já mexe no celular. O que um pastor de gerações passadas tem para transmitir para os pastores hoje que tem muito conhecimento? Aí eu falei para ele: você está confundindo conhecimento com sabedoria. Conhecimento é conteúdo, sabedoria é saber usar esse conteúdo. O conhecimento, eu falo sempre isso, vou repetir: o conhecimento me ensina que tomate é uma fruta. A sabedoria me ensina a não colocá-lo numa salada de frutas. Então, o que eu faço com o conhecimento? Então, eu achei inclusive muito petulante ele, Tipo assim, o que pastor antigo tem para me ensinar? Tem muito. Os pastores novos têm a internet à disposição. Mas você não se compara um pastor que está 30, 40 anos à frente de igreja, que vai saber: isso aqui você não faz. Eu até pensei, quase que eu falei para ele: só do jeito que você está falando comigo, eu imagino os membros de você, como não vai sofrer. Por esse orgulho, por essa soberba sua. Porque, narizinho empinado. Imagina, um camarada desse pastoreando a igreja. Então, coitado daquele irmãozinho humilde, fizer uma pergunta aparentemente boba. Irmão, você quer? Não adianta. Então, percebe? Então, nós precisamos ter, sim, essa atitude, de discernir a hora de falar, a hora de calar,
a hora de orar e a hora de agir. Tem horas que você ora, tem horas que você age, tem horas que você ora e age. As moças que estavam saindo e saíram atrasadas e estavam para perder o ônibus, não podiam, elas tinham um compromisso muito importante. E uma disse à outra: vamos orar, vamos parar e orar para acontecer alguma coisa do ônibus não sair no horário. Aí a outra disse: vamos orar, mas vamos orar andando. Quer dizer, se nós pararmos, vai ser mais um tempo perdido. Então vamos orar andando. Então muitas vezes você tem que parar realmente, mas tem hora que você tem que orar andando, né? Fazendo as coisas. Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre essa pedra. Êxodo 28, 19. Na terceira, ou seja, na terceira fileira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Coloque novamente, por favor, a figura do sacerdote. Então nós estamos falando aí nós já falamos daquela primeira lá de cima, da segunda, estamos na última pedra da terceira. Observe que é a nona, né? A nona pedra. Coloca, por favor, aí a pedra ametista para nós conhecermos. Então tá aí, essa é a ametista. Essa aqui ela é bruta, é a forma que ela é retirada, e essa aqui é ela lapidada, né? E eu estou sempre batendo na tecla. Isso aqui é você quando você chegou na igreja, isso aqui é agora Jesus trabalhando em você, amém? E se você perceber, você vai ver que a cor dela é esse púrpura ou roxo, tá? Mas você percebe que olhando nela, você vê aqui em cima roxo e lá embaixo meio azulado, né? Isso acontece com as pedras preciosas. Dependendo do ângulo, dependendo da tonalidade da luz, o ângulo da luz, às vezes algumas delas mudam. Por quê? O que é o roxo? O roxo é a mistura do azul com o vermelho. Gera o roxo. Então ela tem um pouco de azul, ela tem um pouco de vermelho, mas predomina essa cor púrpura, essa cor roxa, ok? Então isso aqui é a ametista. Muito bem, em Gênesis 30 nós temos então o nono filho de Jacó. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido, por isso deu-lhe o nome de Issacar. Bom, Lia já tinha dado 4 filhos para Jacó. Depois, Bila deu 2, e Raquel 2. Não, acho que não falamos da Raquel ainda, é Zilpa, né? Bila 2, Zilpa 2. 4 de Lia, 2 de cada concubina, 8. Só que agora Lia tem um quinto filho, só que na lista é o nono, mas dela, oriundo dela, era o quinto. E o contexto é interessante. Rúben, que era o filho de Lia, ele pegou algumas mandrágoras, e segundo a tradição, a crença daquela época, as mandrágoras ajudavam na fertilidade da mulher, fazia com que a mulher tivesse filhos, ajudava nessa questão. Se a mulher tinha algum problema, ela fazia uso de mandrágoras e ela engravidava. E quando Lia está com essas mandrágoras, Raquel ficou doida. Espera aí, que negócio é esse? Eu que estou precisando dessas mandrágoras. Falou: me dá essas mandrágoras. Aí acho que já fazia tempo que Lia não dormia com Jacó. Eu estou falando aqui, nós estamos entre adultos e está na Bíblia, né? Não adianta eu querer, né? Ela falou assim: tudo bem, eu te dou as mandrágoras, mas eu quero dormir com ele. Aí é interessante que antes Lia falou para ela assim, ela falou: eu quero as mandrágoras. Ela falou: você não chega a roubar meu marido, agora você quer as mandrágoras também? Mas Raquel não roubou o marido dela. Na verdade, se for analisar, foi ela que roubou, porque na verdade Jacó gostava de Raquel. Gente, eu sabe por que eu falo essas coisas? Você acha que é só a família sua que tem problema, né? Você acha que é só a sua família que tem problema?
Família e igreja só muda o endereço, gente. Família e igreja só muda o endereço, entendeu? Lógico que umas têm mais, outros menos. Por quê? Depende da presença de Jesus na família e da presença de Jesus na igreja. Amém? Mas problemas tem. Então as duas estavam sempre em disputa. E aí o que acontece? Ela engravida. Aí ela tem o 5º filho. E aí ela diz então: Deus me recompensou. Deus me recompensou por tudo que eu tenho feito até aqui, a forma que eu tenho agido e tal. Ela achou isso. E ela coloca o nome de Issacar, que significa recompensa. Issacar significa recompensa. Então eu até pensei de início, falei, o tema de hoje vai ser recompensa. Aí depois, estudando e vendo, e aqui e ali, eu falei, não, o tema vai ser sobriedade. E vocês vão entender por quê, tá? Porque não é só coisas místicas, crenças, crendices, não, nós precisamos de atitudes. E nós estamos falando da bênção de Jacó e da bênção de Moisés sobre Jacó, sobre o filho, e Moisés sobre a tribo descendente desse filho. Então observe a bênção de Jacó, que não é bem uma bênção, mas é uma palavra profética, em Gênesis 49, 14 e 15. Issacar é um jumento, já começa chamando o coitado de jumento, não, brincando, é só a expressão, só figuração. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Vou repetir, põe no início. Issacar é um jumento forte. Nós precisamos entender, irmãos, que a linguagem de comunicação hebraica é diferente da nossa, principalmente naquela época, tá? Eu vou explicar o que ele quis dizer aqui. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Uma outra versão diz que ele pagará impostos. Você sabe o que significa isso aqui? Acomodação. O que Jacó está dizendo sobre Issacar, eu estou usando uma palavra leve, mas no original assim seria, ele é preguiçoso. Observe, quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso, e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Quer dizer, ele não vai querer fazer nada mais, ele vai fazer o necessário, porque ele quer repousar e quer ter prazer. Ele quer ter prazer. Essa é a preocupação dele. Agora vamos ver a bênção de Moisés, ou a palavra de Moisés. Deuteronômio. Olha só, eu acho muito interessante, parece que a gente está armando as coisas, mas está tudo na palavra. A respeito de Zebulon disse: alegre-se Zebulon em suas viagens, e você, Issacar, em suas tendas. Eu acho muito interessante isso aqui. Depois, quando a gente chegar na tribo de Zebulon, vocês vão ver que Zebulon é empreendedor. Mateus, o apóstolo, é empreendedor. Agora observe: alegre-se Zebulon em suas viagens. Ou seja, é um camarada que ia empreender, que ia sair, que ia negociar. E você, Issacar, em suas tendas. Porque ele gostava mais de ficar na tenda. Porque Jacó falou, quando ele achar um lugar legal de repouso, um lugar aprazível, ele vai ficar ali. Tá? Então, Issacar significa recompensa. Mas o perfil dele é de acomodação. Meio que uma preguicinha. E se nós queremos, queridos, ser vencedores, queremos ser abençoados, não podemos nos acomodar. Amém? E é interessante, você vai ver agora, como é interessante o que é a ametista. A pedra ametista.
Metis em grego, sabe o que significa metis em grego? Embriaguez, embriagado. Algumas palavras, não todas, mas algumas palavras que tem o a na frente, o prefixo a, dentro da língua grega, significa não. Eu sou apolítico. O que é apolítico? Eu não sou político. A Bíblia é atemporal. Ela não se limita ao tempo, ela é sempre nova. Então, algumas palavras, por exemplo, isso aqui é normal. Não, isso aqui é anormal. Ou seja, não é normal. Então, algumas palavras que têm esse prefixo a, têm o significado de não. Metis ou metista, embriaguez, embriagado. Ametista, não embriagado. Parece, não é interessante? Issacar, quando ele tiver repouso, o lugar for de prazer, ele quer ficar ali. Então essa pedra significa isso. Outra coisa, eu não falei que ela tem uma cor roxa? A cor da uva. Uva faz vinho. E vinho em excesso embriaga. Olha o que diz Provérbios 23, do 29 ao 33. De quem são os ais? Ais no sentido de dor, ai. De quem as tristezas e as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. Os enólogos, eles bebem e eles querem sentir na garganta que a suavidade do vinho, o cara que é especialista nisso. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Embriaguez, falta de sobriedade. Percebe? Muito bem. Issacar, então, ele ficava acomodado com os prazeres e estava tudo bem. Tendo prazer, estando repousando, é isso aí. Então, essas são algumas características da ametista. Uma coisa bacana da ametista, ela é um quartzo. Quartzo é um tipo de pedra, mas ela é um quartzo importante. Não sei se você já percebeu, quando você está no mar, na praia, que tem areia, ela tem uns brilhinhos, não é? Tem aquela areia branca ou amarelada, mas ela tem uns brilhinhos no meio. Aquilo lá é a ametista. É a ametista que dá aquele brilho na areia, porque ela está compondo ali a areia. Outra coisa interessante, guarde isso, mas eu vou relembrar você. A ametista se forma nas lacunas das outras pedras. Nos espaços, nos intervalos deixados por outras pedras, ali se forma a ametista. Hoje ela não é muito, assim, não é a pedra número 1 que o pessoal quer. Ela não tem tanto valor quanto outras, mas tem o seu valor, como pedra preciosa. Mas tem outras que valem mais. Mas houve épocas que ela é a que mais valia. Tá? Uma outra coisa interessante é que ela recebe, irmãos, se eu fosse dar os detalhes da pedra, eu ficava à noite aqui falando, todas elas. Mas eu só separo alguns que é interessante, ou com a tribo ou com o apóstolo. E a ametista é o seguinte, ela recebe dessas pedras, ela fica sempre no meio de outras duas. E ela recebe radiação dessas pedras, e ela cria uma espécie de eletricidade. Mas ela depende de estar no meio dessas outras pedras. Vou falar uma coisa que é uma curiosidade apenas, mas eu sempre me perguntei, falei, o que tem no tempo da vitrola? Tempo da vitrola, tem jovem aqui que nem sabe o que é uma vitrola, mas quem sabe o que é vitrola aqui? Levanta a mão. Quem tinha uma vitrola? Levanta a mão.
Eu sempre falei, como é que você pega um negócio de plástico, que foi gravado música ali, aí você vem, põe uma agulha, né? E fica rodando, e sai no alto-falante. Que troço é esse? É o quartzo na ponta da agulha. Ele cria um campo magnético e elétrico que transmite para os alto-falantes. Transforma aquilo que estava no disco de vinil. E eu acredito que esse processo hoje seja semelhante, mesmo com os sistemas mais tecnológicos. Você sabe que celular tem, é diamante que tem? Um pouco de diamante, não sei. Tem uma coisinha de diamante, acho que é diamante que tem no celular. É isso? Tem algum cristal lá, não tem? Alguma coisa? Depois vocês pesquisem aí. Estavam até falando que o pessoal estava recolhendo para pegar isso, né? Porque essas pedras, gente, elas têm esse segredo. Então, é uma pedrinha, um pedacinho de quartzo, que ao ser, o atrito, faz com que ele crie um campo elétrico. E aquilo saía no alto-falante. É todo um processo, não é só isso, mas só estou dizendo para vocês. Então, é isso, a ametista, ela cria isso, mas com outras pedras. E você vai entender por quê. Muito bem, então agora nós vamos falar do apóstolo. Apocalipse 21, 19 e 20. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Quem era o 12º apóstolo? Judas Iscariotes. Ele era, na lista, o 12º apóstolo. Mas nós sabemos que ele traiu Jesus e depois se suicidou-se a si próprio. Matei o português agora, hein? Se suicidou-se a si próprio. Não, melhor, se suicidou-se a si mesmo. Não, ele se suicidou. Morreu. Deixou de ser apóstolo. Até tem um pessoal, tem gente que contesta a Bíblia, mas Judas se enforcou? Ou o que aconteceu? Que texto fala que ele derramou as suas entranhas? Ai meu Deus, que dificuldade de entender. Ele se enforcou. Arrebentou o galho, ele caiu, e as suas entranhas se abriram. Precisa ser um gênio para pensar assim. O pessoal fica questionando, porque um texto fala que ele se enforcou, o outro fala que ele teve as suas entranhas derramadas, né? Ele se enforcou, estourou a corda, arrebentou lá, ou o galho, e ele caiu, né? No lugar ali, se abriu inteiro. Ok? Mas o que aconteceu? Pelo fato então disso, ele foi substituído por Matias. Foi colocado então Matias. E olha que interessante, Matias é uma variação de Mateus. Você lembra o que significa Mateus? Me ajuda aí. Fala alto para eles ouvirem. Eles não ouviram ainda. Fala alto. Dádiva de Deus, presente de Deus. Mateus significa isso. Às vezes não se cumpre. Às vezes vem uma dor de cabeça de Deus, né? Estou brincando, filho. Eu amo você. É uma dádiva de Deus mesmo, né? Uma dádiva de Deus. Tudo que ele faz aí, fez e faz. Então Matias é uma variação. Também significa dom, presente, dádiva de Deus. E sacar, recompensa. Percebe coisa bacana como as coisas se encaixam? Né? Tem quase que o mesmo significado. Muito bem. Vamos ler em Atos 1, do 21 ao 26.
Pedro falando, o apóstolo: portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. O que eu falei para vocês? Que a ametista se forma nas lacunas de outras pedras. Não é interessante isso? A ametista se forma nas lacunas. Surgiu uma lacuna no meio dos apóstolos, e alguém precisou ser colocado no lugar. Simples assim. Muito bem, então Matias, ele tem algo a nos ensinar, tá? Eu falei para vocês que a ametista, ela precisa de outras pedras, e essa radiação que vem das outras pedras faz com que elas tenham algo especial, essa eletricidade. Olha o versículo 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo, quando Jesus foi batizado por João, até o dia que ele foi levado às alturas. Percebe? A Bíblia fala que Paulo diz que ele foi visto por cerca de 500 irmãos. 500. Entre os 500 estavam os 11 e mais Matias e esse Barsabás. Por quê? Os outros não estiveram esse tempo todo. Percebe? Eles fazem questão: alguém que esteve conosco desde quando Jesus foi batizado até o dia que ele foi assunto ao céu. Então a gente vê que Matias estava ali, só que ele não era dos 12. Aprenda isso, meu irmão. Às vezes você não está no alto escalão, no meio mas fica com Jesus, porque de repente aparece uma lacuna, ó você aí no meio. Aí, pastor, mas eu sou step. Eu prefiro ser step do céu do que a roda principal que vai para o inferno. Tem essa de step, gente. Você nunca sabe, a gente nunca sabe quando vai precisar. Matias nos ensina isso. Talvez nunca passou pela cabeça dele que ele seria um dos 12. Talvez não passou nunca pela cabeça dele, mas ele estava lá. Estava acontecendo tal coisa, ele estava lá. Estava ele lá. Você não perde nada em ser fiel, você não perde nada em ser perseverante. Amém? Amém, igreja? Amém. Muito bem. Eu falei para vocês que a ametista, ela tem a cor roxa, né? A cor roxa é por causa do ferro. Quando você está com anemia, qual hortaliça que eles mandam comer para ter mais ferro? Beterraba. Que cor que ela é? Roxa, porque ela tem muito ferro. Então é o ferro que dá essa cor roxa. Só que a cor roxa também, o que ela é? Aliás, exato, a cor roxa, ela é símbolo então de autoridade, de senhorio. Quem foi católico, não sei se talvez eu possa me enganar, mas a única vez que eu entrei numa igreja católica, eu fui criado sempre na igreja evangélica, nasci, minha mãe já era evangélica. Eu entrei uma vez na igreja católica por curiosidade, para ver como é que era por dentro, porque eu nunca tinha visto. E meus colegas foram confessar. Meus colegas eram católicos. E o padre coloca um negócio do lado. Não é roxo? Pelo menos naquele dia ele estava usando.
é uma cor roxa, púrpura, né? Por quê? Ela simboliza autoridade, ela simboliza senhorio, né? E ela vem então, no caso da ametista, do ferro. Olha Apocalipse 2, do 26 ao 28, que diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Então ferro, vara de ferro, cetro de ferro, fala de autoridade. Então nós vemos que alguém, para ter autoridade, olha e fala assim, alguém que viu a ressurreição, que viu Cristo ressurreto, que acompanhou Ele, nos acompanhou desde o início do ministério do Senhor, porque Ele começou o ministério a partir do batismo. Então, alguém que viu e vai até o momento em que Ele é assunto ao céu, que Ele sobe ao céu, para que houvesse autoridade. Então não era qualquer um que podia substituir Judas, não era qualquer um, tá? Então nós também na nossa vida, essa sobriedade vai nos dar autoridade espiritual. Essa sobriedade espiritual, você ser comedido, você levar as coisas a sério, ser sensato, for equilibrado, vai te dar autoridade espiritual. E muitos não pensam nisso. Outra coisa interessante, o roxo é o resultado da mistura do azul com o vermelho, não é isso? Coloca aí por favor Êxodo 28:5. Fazia parte do aparato sacerdotal, e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Outro dia que eu falei sobre isso, um irmão veio e falou: pastor, tem a ver essas coisas? Eu falei: lógico, ali não tem nada, teve nada humano ali, é tudo Deus. E o que significa isso? O azul fala do céu, sempre o azul aponta para o céu. O céu é azul, é a nossa linguagem, né? O vermelho fala de sangue, sangue fala de redenção, tá? O roxo é a mistura do azul com o vermelho, do que é do céu com a redenção, dá o roxo. Então a nossa autoridade espiritual vem da divindade de Jesus e da humanidade dele. Então quando eu vou ministrar, quando eu prego a salvação, é o vermelho. Quando eu oro e a pessoa é curada, é a divindade de Jesus, porque só Deus tem poder de curar, amém? Então a nossa autoridade espiritual vem tanto da divindade quanto da humanidade de Jesus. Muito bem, mas um detalhe é importante, Atos 1, 24 ao 26, vieram os dois, mas só tinha uma vaga. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses dois tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Alguma coisa a mais tinha no coração de Matias, porque eles oram: Senhor, Tu conheces o coração. Então aquele José, não estou falando mal dele, que não o conheço, mas ele não foi o escolhido por Deus. E eu acho interessante quando eles falam isso: Senhor, o Senhor conhece o coração. Já ouviu aquele ditado? Coração é terra que ninguém anda. Já ouviu isso? Mas Deus anda. Deus anda nessa terra, que é o nosso coração. Deus conhece o que tem no nosso coração. Olha o que diz Provérbios 16:33. A sorte é lançada no colo, porque às vezes eles jogavam no colo as pedras, havia várias formas dele fazer. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Amém? Então você não vai ter sorte em 2023, você vai ter a bênção de Deus em 2023. Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Como eu disse a vocês, a Bíblia fala muito pouco dos apóstolos após o início da igreja, um caso ou outro, né?
A maioria dos apóstolos não é mencionado. E a gente fez algumas menções de fatos históricos, de historiadores. Mas o que me chama a atenção de Matias, ele foi mencionado pelos 5 principais historiadores. Ele foi citado por Clemente, ele foi citado por Orígenes, ele foi citado por um parente meu, Ambrósio, ele foi citado por Eusébio e por Jerônimo. Os 5 principais historiadores, que todos os estudiosos, teólogos, usam esses homens como referência, porque eles foram próximos da igreja primitiva, do tempo da igreja primitiva, e próximo a ela. Então eles deixaram muitos registros, e tem muito registro de Matias. Então parece que ele não sabe, não foi por um acaso que Deus o escolheu, não. Ele já mostrou ser especial, de perseverar, de estar ali. Ele já mostrou que tinha algo a mais no coração, que Deus o escolheu. Mas ele fez muita coisa, tem muito registro. Eu só vou falar 3 frases que ele deixou registrado, mas assim, tem muita coisa. Mas são coisas simples, mas mostra o caráter dele. Uma delas que ficou famosa é: viva o presente pensando no além. Vocês perceberam que tudo que eu estou pregando é bênção para a sua família, saúde, finanças, mas mandando você pensar no além, você pensar na vida espiritual, tá? Porque aqui Jesus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então busque as bênçãos materiais, familiares, saúde, mas não esqueça de procurar a vida espiritual. Isso faz parte da sobriedade. Outra frase dele: trate a carne com desdém. Ou seja, não dá muito lado para ela, não. Trate a carne com desdém. E outra, ele fala sobre a responsabilidade com os próximos. Não é apenas com o próximo, porque às vezes o próximo nosso é desconhecido. A parábola do bom samaritano, Jesus mostra isso. O homem foi próximo de um desconhecido. Mas aqui ele fala dos próximos, e ele chega a dizer o seguinte, Matias chega a dizer o seguinte: se os seus próximos estão no pecado, de alguma forma você é responsável. Ele fala isso. Seja eles não convertidos, ou se forem convertidos, pior ainda. Mas ele quer dizer assim, chame a responsabilidade para você. Porque às vezes eu vejo, irmãos, percebo assim, tanto na igreja como fora, o pessoal tem irmãos, pais, cônjuges, que não são convertidos, e parece que está tudo bem. Como está tudo bem? Mas se eu falar de Jesus para eles, eles não querem mais me ver. Que não veja, mas pelo menos você falou, porque a palavra diz: se eu mandar você falar para o ímpio, e você não falar, ele vai morrer no pecado, mas eu vou cobrar de você. Antigo Testamento, né? O Senhor falou isso através de Ezequiel. Mas nós temos que pelo menos nos preocupar, irmãos. E gente, desculpa falar de novo de política, desculpa não. Mas o que eu vi em 12 dias eu não imaginava. Eu não sei o que vai acontecer com esse país, gente. É um negócio assim, está fora do cabo. Você vê reportagens sobre aquele pessoal que está preso? Você não vê. Ninguém fala nada. Nem bem nem mal. Aliás, mal falo, né? Os terroristas, eu vi os terroristas, senhorinha, deitada num colchonete lá. Segundo falo, diz que morreu gente, não sei. Hoje em dia tem tal de fake news aí que a gente não sabe que é verdade, que é mentira. Mas você não vê. E só decreto, e só lei, e só caneta. O presidente declarou agora, né, que injúria racial é igual racismo. Eu não sou favorável ao racismo. Mas quantas vezes eu brinquei aqui e me chamei de negão? Isso é injúria racial. Se você chamar alguém de negão, é injúria racial. Só que agora, injúria racial é um crime, uma... Eu nem sei o nome exato, mas é leve, não dá cadeia. Talvez dá processo, tal, paga uma multa, paga alguma coisa.
Só que agora não é mais, agora é racismo. E racismo é inafiançável. Não paga, você vai responder preso. Então, se você chamar alguém de negão, você vai preso agora. Se chamar de macaco, chamar uma pessoa de cor negra de macaco, você vai preso. Não deveria chamar. Que era injúria racial. Era injúria, agora é racismo. Percebe? Então, é uma coisa assim que está um negócio de doido. Então, eu nem sei o que vai virar esse país. Que agora está tudo na caneta ali. Mas, então vamos, o que eu estou querendo dizer, meu irmão, não fica preocupado só com conta bancária, com boleto para pagar. As coisas estão acontecendo ao nosso redor e a igreja não está atentando. A igreja não está atentando. Hoje eu vi uma coisa interessante. Alguém pode falar, você não precisa concordar. Mas o pastor fala muito, inclusive em fevereiro nós vamos falar sobre escatologia. Ele fala, gente, no hebraico não tinha número. Os números eram as letras. Então o Aleph, que é o A, que seria, não é bem o A, mas seria o A nosso, o Aleph, é o 1. O Bet, que é o B, é o 2, e assim sucessivamente. O 6 é o Vav, que seria o nosso V. Mas ele não ao transliterar para o português, ele não é V, ele é W. Percebe? Então, no hebraico, 6, 6, 6 seria www. E o que comanda o www? A internet. Não é? Você vai entrar num site, é www. É o Wide World Web. Umas letras lá em inglês. O que é mesmo? O que significa? É World Wide Web. Alguma coisa assim. www. Mas, olha o que eu quero dizer para vocês, que me chamou a atenção hoje. A Bíblia fala que a marca da besta vai ser ou na mão direita ou na testa. O chip já está sendo falado aí. Chip na mão. É questão de tempo. Mas agora, na França, já está havendo um estudo avançado de se colocar o chip na cabeça. Então a pessoa vai acessar a internet pelo que tiver na cabeça dela. Já está sendo feito na França. Percebe? É para você pensar ou não? Porque tem gente que acha, não, quando as coisas começarem a acontecer, vai acontecer muita coisa diferente. Já está acontecendo. Então eu repito, não fica pensando só em coisa material, não. Pense, lute pelas coisas materiais, mas não fica só nisso, gente. Jesus está às portas. Sabe o que as pessoas falam? Mas toda época foi. Toda época teve isso. Todo mundo. Paulo falou. Ele achava que Jesus ia vir na época dele. Depois, passados alguns anos, ele muda e escreve 2 Tessalonicenses. Mas em todo tempo os cristãos pensaram que ia acontecer no tempo deles. Só que tem uma coisa. Das referências do Apocalipse é que vai haver a morte das 2 testemunhas, que seria vista por todo mundo. Então até 1950, meu filho, ninguém ia ver uma coisa acontecer simultaneamente em todo o mundo, porque eu digo 50 no Brasil, né? Porque eu não sei nos Estados Unidos quando entrou a televisão. No Brasil foi em 1950. Mas não é nem só a televisão, porque tem muitos lugares que não tem televisão, mas tem a internet. O que está acontecendo hoje nas redes sociais? Não concorda? Corta. Isso vai acabar, gente. Aproveita ver os seus youtubers aí, que vai chegar uma hora que eles vão cortar tudo. Vai ficar um só domínio. E vai ser o www. E quando acontecer das 2 testemunhas forem mortas, lá em Jerusalém, todo mundo vai ver. Hoje é possível, nos séculos passados não era. Não estou dizendo que Jesus vai vir em 2023. Mas não pense que tem muito tempo esse mundo não, gente. Uma outra coisa é a reconstrução do templo. Ele já tem dinheiro para reconstruir o templo em 6 meses.
Se eles começarem a construir o templo hoje, até o meio do ano está acabado. Isso tem que se cumprir, porque o anticristo vai entrar no templo e dizer: eu sou Deus. É a nossa época. E tem um detalhe que ninguém gosta de falar e nem de ouvir: eu posso morrer daqui 1 hora. Você pode morrer daqui 1 hora. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida com Deus? Eu sei que às vezes as pessoas não é isso que eles querem ouvir. Ah, pastor, eu quero a bênção, ora por mim, taca óleo na minha cabeça. Acho que tem gente até que reclamou: até agora não ungiu ninguém. Estou falando de atitude, estou falando de vida com Deus, de firmar os seus passos nos caminhos do Senhor, porque Jesus está voltando. Amém? Vamos aplaudir o Senhor e glorificar o seu nome. Pelos registros históricos, Matias chegou até a Síria, capital Damasco. Sabe quem orou para Paulo voltar à visão quando ele teve um encontro com Jesus? Ananias. E sabe onde Ananias era? De Damasco. Pode ser que ele não foi um discípulo direto de Matias, mas quem sabe foi resultado do ministério de Matias na Síria. Então agora eu quero passar para você, e se você gosta, e é bom, palavras proféticas. Mas antes das palavras proféticas, uma palavra teológica abençoadora para a sua vida. Nós falamos o quê? Ametista, não embriagado, não embriaguez. Não sejamos como Issacar, que para ele estava tudo aprazível, beleza, ficar quietinho aqui, acomodado. Vamos para a luta. Olha o que diz Efésios 5,18. Conhecido todos nós. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Vamos colocar em pé, o equipe de louvor para se posicionar. Algumas palavras proféticas para a sua vida. Provérbios 12:14. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Diga amém. Para cada palavra diga amém, que amém significa assim seja. Colossenses 3:24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então você vai receber a bênção. Hebreus 10:35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. 2 Crônicas 15:7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. E o último, que tem a ver com o que falei por último agora, Apocalipse 22:12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então o Senhor quer te abençoar nesta vida, mas Ele quer te recompensar na vida eterna também. Amém? Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome bem forte, como Ele merece ser aplaudido.